Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos na presença do Senhor. Isso mesmo, é o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E nós estamos juntos na presença do Senhor. Parados um tempo para meditar, para escutar, para ouvir a voz de Deus que direciona a nossa vida pela palavra, pela Sagrada Escritura. Então eu quero convidar você a viver esse momento de graça na presença de Deus com o coração aberto e atento a tudo aquilo que o Senhor quer comunicar a nós. Vamos suplicar o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, o seu caderno de estudos bíblicos, para que a gente possa dar sequência no nosso estudo da primeira carta de Coríntios. Quero lembrar a todos que estão fazendo o estudo bíblico, a minha tradução da Bíblia é a da CNBB. Então, às vezes tem algum termo que possa ser diferente da Ave Maria e de outras traduções, tá certo? Então, nós vamos hoje estudar 1 Coríntios, capítulo 14, versículos de 1 a 25. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos de 1 a 25. Vamos pegar o texto e colher de Deus aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Buscai o amor e aspirai aos dons do Espírito, principalmente à profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala em êxtase espiritual coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, confortando. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, porém, o que profetiza edifica a igreja. Desejo que vós todos faleis em línguas. Desejo ainda mais que todos profetizeis. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este também interprete e assim edifique a igreja. Ora, irmãos, suponhamos que eu me apresente entre vós falando em línguas. Em que vos serei útil, se eu não vos comunicar nem revelação, nem conhecimento, nem profecia, nem ensinamento? De modo semelhante, se os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara, não produzirem sons distintos, como se reconhecerá a música que está sendo tocada? E se a trombeta produzir um som confuso, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se não usardes uma linguagem clara, como sereis entendidos? Na verdade, estareis falando ao vento. No mundo existem umas quantas espécies de línguas e nenhuma carece de som e sentido. Se eu ignorar o significado das palavras, serei como um estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será como um estrangeiro para mim. Assim também vós, já que aspirais aos dons espirituais, procurai possuí-los em abundância para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para poder interpretar. Pois se eu oro em línguas, é o meu espírito que faz a oração, mas a minha mente não participa. Então, o que concluir? Vou orar com o meu espírito e orar também com a minha mente. Cantarei com o meu espírito e cantarei também com a minha mente. Pois se louvas a Deus somente com o Espírito, como o ouvinte não iniciado poderá dizer amém à tua ação de graças, já que ele não sabe o que estás dizendo? Por certo, tua ação de graças é coisa excelente, mas com ela o outro não é edificado. Graças a Deus falo em línguas mais do que todos vós, mas numa reunião de igreja, prefiro dizer 5 palavras com a minha mente, para assim instruir também os outros a dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, quanto ao entendimento, não sejais crianças, mas homens feitos. Quanto à malícia, porém, sede sempre crianças. Está escrito na lei: falarei a este povo em outras línguas e por lábios de estrangeiros, e nem assim eles me obedecerão, diz o Senhor. Assim, as línguas servem de sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os não crentes, mas para os que creem.
Se, por exemplo, a igreja estiver toda reunida num local e todos os presentes se puserem a falar em línguas e entrarem alguns não iniciados ou ainda não crentes, estes não vão dizer que estáis loucos. Ao contrário, se todos estiverem profetizando e entrar alguém que ainda não crê ou não é iniciado, este será convencido de seus erros e avaliado por todos. Os segredos de seu coração ficarão manifestos, e então ele, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus e proclamará: verdadeiramente Deus está entre vós. Nós, hoje somos abençoados por esse texto bíblico que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e a nós. É importante que a gente entenda algo aqui na instrução que Paulo está dando. A comunidade de Corinto vivia uma realidade, eu não lembro se você que está desde o início fazendo o estudo bíblico da primeira carta aos Coríntios, existia uma certa soberba, um certo orgulho, uma certa presunção no meio da comunidade de Corinto, e muitas vezes eles faziam umas coisas para aparecer, não é? E nem tanto para a edificação. Paulo está colocando as coisas no lugar, colocando hierarquias nos dons. E ele vai dizer desse dom de línguas, dentro da hierarquia dos carismas que Paulo vai apresentar, o dom de línguas é o menor. E ele vai evidenciar aqui o dom da profecia para a instrução da igreja. E o que parece é que a comunidade de Corinto, eles usavam o dom de línguas, o carisma das línguas, em todos os momentos, e parecia uma confusão a assembleia que se reunia para orar, para estar na presença do Senhor. E o que Paulo vai dizer? Olha, eu quero que todos vocês orem em línguas, eu não quero que ninguém fique sem esse dom, porque ele é de edificação pessoal. A mente, ela está totalmente voltada para Deus. Ele vai falar, a quem fala em línguas, fala em êxtase. E não entende, a mente não participa, porque é uma linguagem espiritual que o próprio Deus entende, porque é uma linguagem celestial. E Paulo vai dizer, olha, eu sou alguém que no meio de todos vocês falo mais em línguas, porque Paulo está dizendo aqui de uma edificação pessoal. E é interessante, eu interpreto essa realidade de Paulo dizer, mais do que todos eu falo em línguas, tudo aquilo que são as cartas que Paulo escreveu, são cartas profundas, de uma revelação profunda, colhida do coração de Deus. E o dom de línguas nos abre para o dom da revelação, para o dom da profecia, para aquilo que Deus quer falar conosco, e ele é fundamentalmente importante para a nossa vida pessoal de oração. Eu exorto você a abrir-se ao dom de línguas, para que Deus fale com você, e a orar muito em línguas na sua oração pessoal, porque isso vai trazer uma edificação, vai trazer um entendimento maior das coisas de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que na Assembleia Reunida, o dom da profecia precisa prevalecer, porque ele vai exortar, ele vai edificar, ele vai transformar. E aí nas nossas assembleias carismáticas precisa ficar bem claro que quando nós oramos em línguas naquele momento onde a gente para de orar na nossa linguagem, no vernáculo, e entra nesse mistério da oração em línguas, ali é um louvor, não é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo quando, vamos supor, vou dar um exemplo para você que já participou de uma assembleia carismática. Quando a gente está orando juntos em línguas e depois a oração em línguas ela cessa e alguém começa a falar em línguas no meio da assembleia em voz alta, ali aquela oração precisa de uma interpretação, porque ali Deus quer falar com a assembleia. E quando Deus dá aquela moção, é preciso que haja interpretação. Mas quando nós estamos falando em assembleia, cantando em línguas, aquilo que Santo Agostinho vai dizer, o jubilácio, quando já faltam as palavras e agora é o Espírito que ora em nós naquele momento, porque nós não temos mais palavra de júbilo. Aquela oração, ela não precisa da interpretação, porque aquela oração é uma oração que nós estamos fazendo em espírito, em comunidade, em harmonia, é uma musicalidade celeste e que depois a gente se abre aos outros carismas para a edificação. Claro, Paulo está falando aqui dos não crentes, dos infiéis, daqueles que chegam e no ambiente onde está orando em línguas ele não vai entender,
fundamental o uso do dom da profecia. Então ele está colocando as confusões que existiam ali na comunidade de Corinto, que não faltava nenhum dom no lugar. As nossas assembleias carismáticas, nosso grupo de oração, até mesmo aquilo que nós vivemos carismaticamente como uma vertente carismática da igreja, é abençoado pela igreja. A igreja reconhece, os documentos do magistério da igreja hoje reconhecem, e nós precisamos viver tudo nessa ordenação. O Espírito, ele ordena, ele não coloca nada em desordem. E é isso que Paulo quer dizer para nós. E eu queria dizer para você, se abra, deseje fazer uma experiência com os dons carismáticos, o dom das línguas, o dom da profecia, da ciência, aquilo que nós já fomos instruídos. Mas Paulo vai dizer, aspirai os dons maiores, mais elevados. E o dom da profecia é mais elevado do que o dom da oração em línguas. O dom da interpretação é mais elevado do que o dom da oração em línguas. Então isso é importante de nós fixarmos no nosso coração. Se abra, porque Deus quer fazer, Deus quer direcionar a sua vida, Deus quer te levar a uma experiência profunda. Qual é a mensagem de Deus que nós colhemos hoje? O Espírito Santo multiplica os seus dons na vida da igreja. E eu, como membro da igreja, devo aspirar os dons e vivê-los com prudência e abertura para que a minha vida e a vida da igreja seja edificada. Tudo é para edificação, nada para o escândalo. É esse o critério que nós devemos colocar. E eu quero dizer para você como aplicação prática. Hoje, suplique a Deus, suplique a Jesus, suplique ao Espírito Santo que você viva essa moção dos carismas, peça o dom das línguas, a edificação pessoal, peça a Deus, aspire os dons mais elevados, porque você vai viver uma experiência profunda de edificação de si mesmo e de edificação do próximo na igreja. Vamos rezar? Senhor, a sua igreja é maravilhosa e nela tem espaço para nós vivermos a dimensão carismática da nossa fé, da nossa vida, da nossa experiência pessoal. Hoje, diante da sua presença e daquilo que é a instrução de Paulo, diante da confusão que acontecia na comunidade dos coríntios, nós queremos nos abrir aos dons e dentro dessa abertura dos dons carismáticos, dos carismas, nós queremos experimentar. Nós queremos o carisma das línguas. Eu suplico agora para mim, para os meus irmãos, essa grande graça, porque o próprio apóstolo nos instrui, Jesus, em teu nome, que nós devemos ter esse dom, que todos possam orar em línguas. E eu quero pedir que aqueles que ainda não têm, possam recebê-lo agora. Mas também o dom da profecia, da interpretação das línguas, da ciência, da palavra de sabedoria, do discernimento espiritual, da fé carismática, do milagre, da cura e o carisma maior, que é o do amor. Manifesta, Senhor, porque essa é a sua vontade para nós, essa é a sua vontade para a igreja. Manifesta pelo poder do seu Espírito na nossa vida e que nós coloquemos em evidência, em prática, os dons carismáticos que o Senhor nos concede. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Deseje, meu irmão, deseja, minha irmã, no seu coração, fazer uma experiência com os dons carismáticos. Eles são um grande presente, um grande dom para a igreja. E quando nós nos abrimos, nós somos edificados e também podemos edificar a igreja. Tenha coragem, tenha essa aspiração. Aspire os dons carismáticos, porque Deus vai fazer uma linda obra na sua vida e uma linda obra através de você. Que Deus abençoe você, a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.